Isso aí, galerinha, 2 tópicos de física moderna para a gente encerrar essa parte e de repente se dedicar a uma outra parte aí. Tomando como lição as nossas molas, a gente pode de repente usar esse tempo que nos resta para ir aprofundando, né, algumas coisas que já foram ditas para evitar esse tipo de surpresa, né, de ter uma matéria que a gente acabou não analisando. Claro que vai ser impossível a gente filtrar isso em todos os vestibulares, né? Sempre a gente é pego surpresa por uma questãozinha ou outra, ou porque naquela aula não prestou atenção, ou porque de fato não foi trabalhada a matéria, que era o caso das molas. Então olha só, física moderna. O que nós vimos recentemente? Nós falamos da dualidade onda-partícula? Acho que não, né? Está aqui então, perfeito momento. Antes de falar disso que é mais delicado, deixa eu comentar com vocês dualidade, onda, partícula. A luz sempre foi alvo de estudo dos filósofos já há muito tempo. Um sujeito que mais modernamente estudou a luz de forma muito organizada e avançou bastante foi o Newton. Newton foi o cara que estudou a luz. E Newton, como vocês sabem, era o cara, poderosíssimo, poderosíssimo. Newton dizia alguma coisa, a maioria das pessoas falava amém, porque o cara era poderosíssimo, mesmo que ele faça uma merda, o pessoal, pô, foda, Newton é foda. A gente descobriu isso no nosso dia a dia, não era diferente naquela época. Então o Newton falava, a luz é umas baguinhas, bolinhas, um corpinho, como uma pedrinha pequenininha. Newton defendendo essa ideia, mesmo as pessoas que de repente pudessem supor que a luz pudesse ter caráter de onda, se o Newton disse, não vou nem me arriscar. Demorou para alguém fazer uma afronta mais clara à ideia newtoniana de que a luz era composta de partículas. Não, eu acho que o Newton está errado. Eu acho que a luz é uma onda. Só que era difícil mostrar que a luz era uma onda, porque ela apresenta muitas características de corpo. Porém, quando Young fez aquele experimento com a dupla fenda e mostrou que luz com luz dava escuridão ou luz mais intensa ainda, quando ele mostrou que luz com luz dá escuridão ou luz mais intensa ainda, quando ele mostrou a interferência da luz, não houve mais como escapar. Tu jamais vai ver 2 corpos interagindo e virando nada. Caneta com caneta dá não caneta, não existe isso. Agora a luz é assim. A luz com luz pode dar escuridão. A experiência da fina lâmina, da dupla fenda de Young deixa isso muito claro. Aí o pessoal, então tu vê, o Newton estava errado, a luz não é corpo, ela é onda. Só que uma onda não carrega matéria, lembra? Uma onda transporta apenas. Como é que tu vai explicar o efeito fotoelétrico? Como é que tu vai explicar que uma onda bate num corpo e ejeta ele? Não só arrasta, como arranca o bicho. Cara, se o fóton funciona como uma pedrinha que bate na cabeça do elétron e arranca o elétron da superfície metálica, efeito fotoelétrico, como é que tu vai negar que a luz é uma baguinha, uma bolinha, que nem quando tu recebeu uma bolada e sentiu a bolinha batendo em ti? Tu vê, né, cara? Então, a luz ficou muito desconfortável de ser estudada. Porque a luz, em alguns experimentos, jurava que ela era uma baguinha, uma bolinha, um corpinho, teoria corpuscular. Em outros experimentos, como interferência, difração, ela se mostrava onda. Quando eu aprendi dualidade onda-partícula, eu pensava que era tipo uma sacanagem da natureza. Como se tu vai observar a luz, ora ela finge que é uma baguinha, ora ela finge que é uma onda. Não, é muito pior do que isso. Na nossa vida, a gente tem a mania de classificar as coisas. Fontes luminosas, incandescente e luminescente. Bioluminescente, quimiluminescente, fosforescente e fluorescente. Aí eu afirmo para o aluno, né? Fosforescente continua brilhando mesmo após o estímulo. Fluorescente brilha só enquanto estimulado. Aí eu desligo essa lâmpada que é fluorescente. O aluno levanta a mão, professor, o senhor percebeu que ela fica brilhando um pouquinho, que ela fica esverdeada, assim, brilhando um pouquinho, depois tu desliga? Isso aí não é fosforescência, o aluno que está ligado na aula já me questiona, né? Aí eu tenho que falar, realmente, essa lâmpada ela é fluorescente, mas depois que eu desligo ela tem um período de fosforescência, mostrando que a nossa classificação não é perfeita, né? Não dá para classificar tudo de acordo com a mente humana. E nós supunhamos que ou os corpos
Mas a luz é assim. As radiações eletromagnéticas são assim. Elas são as duas coisas ao mesmo tempo. E essas duas coisas são indissociáveis. Um raio de luz nunca vai ser só um corpo, só um fóton, uma partícula de luz. E nunca vai ser só uma radiação eletromagnética oscilante. Ela apresenta as duas características concomitantemente. Ou seja, se um dia tu for te pronunciar a respeito da dualidade ou da partícula das radiações eletromagnéticas, tu não pode dizer que ela é ora comporta-se como partícula, ora comporta-se como onda. Tu tem que dizer que ela é onda-partícula. Ela é ao mesmo tempo um corpo que se comporta ondulatoriamente. Ela apresenta as duas características concomitantemente. Tu pode fazer um experimento e ao mesmo tempo tu pode ver a onda interferir e bater e arrancando o elétron no efeito fotoelétrico. Então, cuidado, luz, e aí eu acrescento ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raios gama. Todas as radiações eletromagnéticas têm esse comportamento de corpo e de onda ao mesmo tempo. Dualidade onda-partícula. Isso é tão desagradável para os estudiosos da física que gerou anos de encrenca, um xingando o outro nos trabalhos científicos. Fulano disse que luz é um corpo, veja como ele está errado. E aí um ciclano diz que luz é uma onda, veja como é um absurdo. Um querendo arrebentar o outro, até que a gente percebeu que estávamos errados nós de querer classificar o mundo de um jeito humanoide, e o mundo é muito mais doido do que nós imaginávamos. Existem entidades que são dúbias no mundo. É mais ou menos como ter um ser que é meio homem e meio bicho, lá que nem na cultura grega antiga. Isso é óbvio que não existe. De repente tu te depara, existe mesmo. Pô, existe o bicho, que é uma mistura de cabra e homem. É mais ou menos isso que foi a descoberta da dualidade da partícula. É tu imaginar que existia um monstro e de repente tu descobre que o monstro de fato não era só imaginação e de fato existe. É a dualidade onda-partícula. Muita gente da área até hoje não aceita bem essa ideia. Poderíamos dar uma nova interpretação. Luz é uma entidade que ainda não compreendemos e com nossa pouca compreensão ela parece ser esta coisa maluca, onda-partícula. Mas não há nada tão ruim que não possa piorar. De Broglie. Eu não sei a pronúncia correta, eu sempre escutei de Broglie, então eu falo de Broglie. Eu não sei se fosse a origem italiana, esse Broglie, aí seria de Broglie. Né? Mas dane-se a pronúncia, de Broglie. Comprimento de onda de Broglie. De Broglie é muito viajão, como todo físico que estuda física moderna, e como todo estudioso da natureza, filósofo, questionador. A natureza sempre se mostrou simétrica para a gente. Sempre. Corrente elétrica gera campo magnético. Campo magnético gera corrente elétrica. Essas simetrias da natureza sempre apareceram. E aí o de Broglie viajou. Pô, se as ondas eletromagnéticas se apresentam características de corpo, será que os corpos não apresentam características ondulatórias? Será que quando eu jogo a tampa da caneta em alguma direção, será que ela só tem esse caráter de corpo? Será que ela não apresenta alguma característica de onda que eu não consigo enxergar? Ele começou a filosofar sobre isso. E começou a escrever trabalhos e fazer experimentos sobre essa ideia dele. Como a natureza é simétrica, se ondas têm comportamento corpuscular, podemos supor que corpos têm comportamento ondulatório. No começo o pessoal, de Broglie, não delira, né, cara, pegasse pesado, né, tá dizendo que um carro andando na rua ele tem comportamento ondulatório. Cuidado, gente, não estou falando do oscilar do carro nos buracos. Tá? Não estou falando que deu uma bicuda naquela bola de quinta categoria, ela foi zigue-zagueando até o gol. Não estou falando desse comportamento ondulatório, isso é outro efeito. É onda mesmo, é difratar, é interferir, é sofrer refração, reflexão. Que os corpos refletem, tudo bem, né? Bater e voltar, não precisa ter caráter de onda para tu entender, né? Que o corpo bate e volta. Né? No começo o pessoal pensou que ele estava em final de carreira já. Mas quando ele fez experimentos com próton, porque próton é corpo, né? Próton é uma baguinha, pô, tem massa, tudo bonitinho. Quando ele começou a fazer experimentos com prótons, e o próton começou a se comportar que nem onda eletromagnética, começou a difratar, começou a interferir, ele, caramba, tu vê, eu não sou tão doido. Estou mostrando para vocês o próton que vocês supunham um corpo, também é onda. Só que aí, cara, não é uma onda qualquer, é uma onda diferente porque está carregando matéria, né? Então agora, quando a
e quiser chamar ele de onda, a gente tem que mudar o nome dessa onda, ondas de matéria. Cara, os experimentos foram avançando e o de Broglie foi se mostrando cada vez mais correto. Uma partícula alfa, lembra? Que é 2 prótons e 2 nêutrons. Porra, é um corpo já grande, cara, já é um núcleo de um átomo. Tu acredita que jogando partículas alfa numa fenda elas difratam? Elas interferem? Caramba, os corpos, nós podemos ter comportamento ondulatório. Só que é imperceptível. E de Broglie mostrou por quê também. Mas é um fato hoje na física moderna. Um átomo, que é um corpo, pode se comportar ondulatoriamente. De Broglie, para finalizar a conversa, falou: eu até sei calcular o comprimento de onda. Eu até sei calcular o comprimento de onda, que é conhecido como comprimento de onda de Broglie. Para calcular o comprimento de onda de uma onda de matéria, basta pegar aquela famosa constante de Planck da aula passada, do efeito fotoelétrico, da energia do fóton, e dividir pela quantidade de movimento do corpo que nós estamos analisando. O que é quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Aí pronto, está explicado por que o fóton tem um comprimento de onda razoável, nanométrico, né, se for da luz, mas uma bolinha de ping-pong, uma tampa de caneta, uma pessoa, um carro, vai ter um comprimento de onda tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que é menor que o tamanho de um próton, de um nêutron. Ou seja, a gente pode até interpretar que o caráter ondulatório de um objeto físico se movimentando tem a ver com a vibração dos seus átomos ao redor do corpo, né? Porque a superfície da minha pele vibra. Não estou falando de pulsação cardíaca, estou falando que a caneta vibra. Quando eu mexo a caneta e se a superfície dela vibra, a superfície dela se comporta de forma ondulatória, de certa forma, né? Então tu vê, o cara estava mostrando que matéria também tem caráter de onda. A gente só não percebia isso porque o comprimento de onda é menor que um átomo. Então a gente jamais poderia perceber esse fenômeno ondulatório. Mas como nós começamos com prótons, com partículas alfa, com átomos, a gente conseguiu perceber em laboratório que a viagem do de Broglie não era tão viagem assim. Mas tipo, então, uma coisa vai deslizar sobre a outra porque está vibrando? Não tô, né? Isso aqui, ó, eu não preciso encarar o movimento ondulatório, né, para explicar esse fenômeno, é atrito. Porém, se nós formos pegar a constante de Planck, 6,6 vezes 10 na menos 34. 6,6 vezes 10 na menos 34. Massa da canetinha. Vamos supor que ela tenha 100 gramas, é um exagero. Velocidade, 10 metros por segundo, 36 km por hora. Só para dar uma ali, para eu ficar mais feliz. Comprimento de onda da caneta. Menos 6,6 vezes 10 a menos 34 metros. Pô, cara, 10 na menos 12 a 10 na menos 15, 10 na menos 15 é nanômetro, né, cara? O que é isso? Que é menor que um átomo, cara. Ou seja, eu posso interpretar de certa forma, para entender que isso é uma onda, que na verdade a própria vibração dos átomos na superfície desse corpo, se eu fosse observar a superfície desse corpo passeando e vendo os átomos vibrar, eu poderia entender um caráter ondulatório, né, na superfície do corpo, né? Certo? Então só para a gente não achar tão... né, é a interpretação que eu dou, para eu não achar que esse cara comeu merda na infância. Porque para mim é difícil acreditar, né, que uma tampa de caneta tem um caráter ondulatório. Claro que eu faço assim com a mão, eu estou exagerando, entendeu? Mas é isso que ele disse. E tu vê, né, eu sou o bebezão da física. Eu tive dificuldade de aceitar isso quando chegou. Aí, claro, tu faz exercício, tu faz essa continha, tu acerta, tu vai te animando. Mas é difícil acreditar, né, que a matéria tem caráter de onda, que parecem coisas, desde novo a gente estuda que são coisas distintas. E de repente esse cara vai dizer que não, que as coisas, que matéria e onda, na verdade, estão interligadas, que as coisas são ao mesmo tempo, todas elas são ao mesmo tempo onda e partícula. A gente só não conseguia perceber isso devido ao fato de as radiações eletromagnéticas serem partículas muito ínfimas. E a gente não conseguia perceber que elas eram partículas. E por outra maneira, os corpos físicos do dia a dia têm quantidade de movimento muito grande, fazendo com que o comprimento de onda dele seja menor que um átomo. Portanto, eu jamais perceberia esse comportamento. Mas esse comportamento aparentemente existe. Se nos perguntarem no vestibular, mesmo não acreditando, a gente vai dizer sim, de Broglie disse, e nós vamos acreditar nele.
Eu já vi assim, exercício que calcule o comprimento de onda de uma bolinha de ping-pong. Vai dar tudo 10 a menos 34 praticamente, né? Difícil de mudar muito isso aqui, né? Só quando eu aumentar gigantescamente essa quantidade de movimento, né? Para que esse resultado dê um resultado apreciável, né? Eu tenho que pegar uma onda de rádio com grande quantidade de movimento, né? Para poder calcular o comprimento de onda desse fóton e achar um valor de metros, por exemplo. Ô, professor, mas tipo assim, imagina que, sei lá, tu pega um próton, tu vai resfriar ele até o zero absoluto. Aí, tipo, ele não vai ficar sem energia, né? Tu acredita, eu achava também que quando atingia o 0 Kelvin, a partícula morria, né? Acabava a vibração. Não. O 0 Kelvin só diz que não vai ter vibração acima de uma certa região. Abaixo daquela região o vespeiro continua, mesmo no 0 Kelvin. Tu acreditando que, pensa, se cessasse o movimento dos elétrons em volta do núcleo atômico, como é que o elétron vai ficar parado sem entrar no núcleo atômico? Aí ele ia virar um estado de nêutron. Isso não acontece na prática, os átomos continuam existindo. Ou seja, a vibração perceptível, a emissão de radiação para, mas continua tendo movimento de elétrons abaixo dessa superfície visível da eletrosfera. Que loucura, né? Eu também, cara, eu fiquei sabendo disso há poucos anos atrás. Então, abaixo do 0 Kelvin ainda há movimento atômico, ainda há movimento eletrônico, ainda há vibração dos quarks dentro do próprio nêutron. Não, parar definitivamente não. Não consegue parar essa vibração. Só consegue fazer não emitir radiação, só consegue não conseguir mais perceber essa vibração a partir de uma certa distância. Loucura, né, cara? Bacana essa vibração. Bacana, né? Se a velocidade é zero, dividir por zero dá um número infinitamente grande, né? Certo? Comprimento de onda infinito. Quer dizer que de uma crista até outra crista vai ter um comprimento de onda infinito. Aí agora não faz mais sentido eu falar em onda, porque parou, né? O corpo está parado. Aí não faz mais sentido em falar que ele está oscilando, porque o corpo não se movimenta. Então podemos dizer que o caráter ondulatório só é aceitável quando existe movimento. Sem o movimento não faz sentido falar em caráter ondulatório. Bacana, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas absolutamente honesto. Se não há movimento, não há o porquê analisar a onda, já que ela não existe, já que ela não se movimenta. E uma onda é uma perturbação que se propaga, né? Sem movimento não faz sentido. Então, o comprimento de onda fica infinito, mostrando que de repente eu fotografei a onda com crista e eu não vou ver onde é que está a outra crista que ela parou, né? Teria que esperar um tempo infinito para ver acontecer a outra crista. Faz sentido. Então, só faz sentido falar nisso se houver movimento. Sem movimento não faz sentido. Isso aqui é a história, tipo, que eles estavam querendo achar os gráficos.